Meus pais enviaram uma mensagem no grupo. Achamos melhor você se afastar por enquanto. Minha tia reagiu com um joinha. Respondi, entendi, vou respeitar essa decisão e me afastar da diversão familiar também. Naquela noite fechei minha contribuição. Às 2h15, meu telefone começou a tocar. 89 chamadas perdidas até o amanhecer. Meu pai deixou uma mensagem de voz. O que aconteceu? O banco sinalizou tudo. Respondi apenas, estou honrando sua decisão. Isso foi antes de perceberem tudo que eu tinha. Sou Ritter, 32 anos, e no mês passado minha família inteira decidiu que eu não valia a pena manter por perto. Meus pais enviaram uma mensagem no grupo dizendo, achamos melhor você se afastar por enquanto. Minha tia reagiu com um joinha. Respondi, entendi, vou respeitar essa decisão e me afastar da diversão familiar também. Naquela noite fechei minha contribuição. Às 2h15, meu telefone começou a tocar. 89 chamadas perdidas até o amanhecer. Meu pai deixou uma mensagem de voz. O que aconteceu? O banco sinalizou tudo. Respondi apenas, estou honrando sua decisão. Isso foi antes de perceberem tudo que eu tinha. A família Miller. Os Millers não eram apenas uma família qualquer de Boston, éramos os Millers, um nome que tinha peso nos círculos financeiros de toda a Nova Inglaterra. Nosso negócio familiar, Miller Financial Advisors, operava há 3 gerações, começando com meu avô, que o construiu do zero durante o boom econômico pós-guerra. Cresci vendo meu pai, Robert Miller, expandir o que meu avô havia criado. Nossa casa colonial de 5 quartos em Brooklyn estava repleta de troféus de sucesso, arte cara, móveis importados e fotos emolduradas dos meus pais com vários políticos e celebridades. Minha mãe Diana era a esposa corporativa perfeita, que organizava jantares onde negócios de milhões eram fechados sobre sua famosa torta de maçã. Desde cedo, mostrei uma aptidão para números que surpreendeu a todos. Enquanto meus primos brincavam com brinquedos, eu estava fascinada pelos relatórios de ações que meu pai deixava pela casa. Aos 10 anos, já fazia perguntas sofisticadas sobre tendências de mercado que às vezes meu pai não conseguia responder. Isso criou uma dinâmica desconfortável que me seguiria até a vida adulta. Entrada na empresa familiar. Apesar de me formar entre os melhores da turma na Wharton, com especialização dupla em finanças e economia, minha família ainda me via como a garotinha que precisava de orientação. Quando entrei na Miller Financial aos 24 anos, meu pai me colocou sob a supervisão do meu primo Jake, que mal havia passado nas aulas de negócios de uma faculdade estadual. Você precisa entender como fazemos as coisas no mundo real, meu pai explicou, dando tapinhas no meu ombro de forma condescendente. Jake está aqui há mais tempo. Jake estava lá exatamente 7 meses a mais. Durante os próximos 8 anos, silenciosamente me tornei o ativo mais valioso da empresa. Minhas estratégias de investimento consistentemente superavam as médias de mercado em 7 a 9%, quando o padrão da indústria celebrava ganhos de 2%. Clientes me pediam especificamente, embora meu pai frequentemente levasse o crédito pelo desempenho da minha equipe em reuniões da diretoria. O Fundo da Família. O Fundo da Família era uma entidade separada do negócio, um pool de 12 milhões de dólares que os membros da família contribuíam e usavam para tudo, desde novos empreendimentos comerciais até casas de férias. Minha contribuição pessoal havia crescido para 4,2 milhões de dólares ao longo dos anos, quase 35% do total. O que ninguém na minha família sabia era que eu havia estado construindo meu próprio portfólio de investimento separado desde a faculdade. Enquanto eles passavam férias nos Hamptons todo verão, eu estava em reuniões com fundadores de startups e investidores anjo. Enquanto eles compravam carros de luxo, eu estava comprando participações minoritárias em empresas de tecnologia emergentes. No último dia de ação de graças, meu tio William fez um brinde ao negócio familiar Miller, onde todos puxamos nosso peso e compartilhamos as recompensas igualmente. Todos aplaudiram, apesar do fato de que minha divisão havia gerado 62% dos lucros da empresa naquele trimestre. Sorri e levantei meu copo enquanto fazia uma anotação mental para acelerar minha estratégia de saída. Reuniões familiares. As reuniões familiares eram uma tradição mensal realizada na sala de conferências com painéis de mogno do nosso escritório no centro da cidade. Eu apresentava análises detalhadas e projeções de crescimento apenas para ter meu tio Richard me interrompendo com declarações como, isso é tudo muito técnico. Mas o que seu pai acha? Minha mãe frequentemente me puxava para o lado depois com conselhos bem intencionados, mas infantilizantes. Querida, homens não gostam de mulheres que soam muito inteligentes. Você precisa deixar seu pai e tio se sentirem importantes. Minha tia Patrícia, irmã do meu pai e a pessoa que havia dado joinha para minha exclusão, nunca havia trabalhado um dia sequer no negócio, mas estava no conselho e recebia a mesma participação nos lucros que aqueles de nós trabalhando 60 horas por semana. Ela tinha talento para levar crédito pelas ideias dos outros, especialmente as minhas. Lembram quando Ritter mencionou mercados internacionais? Tenho pensado que deveríamos expandir para a Europa, ela anunciou uma vez em uma reunião. 3 semanas depois que eu havia apresentado um plano detalhado de expansão europeia que havia sido arquivado para consideração futura, construindo meu próprio império. Minha prima Amanda era o único membro da família que parecia reconhecer o que estava acontecendo. Durante um almoço um dia, ela confidenciou, eles fazem a mesma coisa comigo, mas pior porque não tenho suas habilidades financeiras para fazer dinheiro para eles. Eles só querem que eu me case com alguém útil para o negócio.
Apesar de tudo isso, permaneci leal. Acreditava que eventualmente minhas contribuições seriam reconhecidas e respeitadas. Continuei despejando meus talentos em crescer a riqueza familiar enquanto silenciosamente construía minha própria rede de segurança. Aos 32 anos, meus investimentos pessoais haviam crescido silenciosamente para 17 milhões de dólares, um fato que mantive completamente para mim. Comprei uma bela casa de pedra arenosa em Back Bay sob uma LLC em vez do meu nome, e reformei o escritório em casa com tecnologia de ponta. Contratei uma pequena equipe leal que trabalhava diretamente para mim, separada do negócio familiar, todos sob NDAs rigorosos. Assegurei patentes para vários algoritmos financeiros que desenvolvi durante fins de semana como hobby. Nunca ostentei meu sucesso. Dirigia um carro modesto. Vivia bem abaixo dos meus meios e continuava aparecendo na Miller Financial todos os dias para fazer dinheiro para pessoas que não me apreciavam. Alguns podem chamar isso de paciência estratégica. Outros podem chamar de evitar conflitos. De qualquer forma, isso estava prestes a mudar. A gota d'água. A reunião de planejamento trimestral do mês passado começou como qualquer outra. Toda a família estendida se reuniu em nossa sala de conferências com meu pai na cabeceira da mesa. Eu havia preparado uma apresentação abrangente sobre uma nova estratégia de investimento que poderia potencialmente aumentar os retornos dos nossos clientes de alto patrimônio em 12%. Enquanto distribuía meus relatórios cuidadosamente preparados, meu primo Jake entrou 15 minutos atrasado, carregando nada além de uma xícara de café e seu telefone. Desculpe o atraso, ele anunciou, não soando arrependido. Estava terminando uma ligação com a conta Donovan. A conta Donovan era na verdade minha cliente, mas eu havia pedido a Jake para participar de uma ligação preliminar enquanto eu terminava o trabalho nessas projeções trimestrais. Meu pai sorriu. Sem problema, filho. Relacionamentos com clientes sempre vêm primeiro. Por que você não nos conta como está indo antes da Ritter começar com todos os seus números? Assim, os primeiros 20 minutos da reunião foram dedicados a Jake levando crédito pelos meus 6 meses de trabalho com os Donovans. Sentei silenciosamente assistindo membros da família concordarem aprovadoramente, enquanto Jake deturpava aspectos-chave da estratégia que eu havia desenvolvido. Quando finalmente foi minha vez de apresentar, mal havia passado do meu segundo slide quando tio Richard pigarreou. Tudo isso parece desnecessariamente complicado, ele disse, não se incomodando em esconder seu tom desdenhoso. Nossos clientes confiam no nome Miller porque mantemos as coisas simples e confiáveis. Minha tia Patrícia concordou vigorosamente. Exatamente. Todos esses algoritmos e estratégias técnicas só confundem as pessoas. Respirei fundo. Na verdade, nossas pesquisas com clientes indicam que eles estão especificamente vindo até nós por abordagens mais sofisticadas. O mercado mudou e se não nos adaptarmos, começaremos a perder contas para empresas que estão abraçando essas novas metodologias. Meu pai bateu a caneta na mesa, um sinal que eu havia aprendido que significava que ele estava ficando impaciente. Ritter, teoria é uma coisa, mas lidamos com realidades práticas aqui. Isso não é teoria, respondi, tentando manter minha voz calma. Já implementei essa abordagem com o portfólio Westfield como caso de teste. Eles viram um retorno de 14% em apenas um trimestre. Houve um momento de silêncio surpreso antes do meu pai responder. Você implementou isso sem autorização. Não é assim que fazemos as coisas aqui. Senti o calor subindo nas minhas bochechas. Discuti isso com você no mês passado. Você disse para fazer o que eu achasse melhor com a conta Westfield, já que estava tendo baixo desempenho. Certamente não autorizei uma reformulação completa da estratégia, ele respondeu, embora ambos soubéssemos que ele mal havia escutado durante aquela conversa. Distraído por um torneio de golfe na televisão do escritório, Jake pulou. Tem uma abordagem mais simples que poderíamos considerar. Ele não tinha nada preparado, sem slides, sem dados, nem mesmo um bloco de notas. No entanto, pelos próximos 30 minutos a família escutou atentamente enquanto ele essencialmente reempacotava ideias que eu havia apresentado no ano passado, com componentes-chave faltando que realmente as fariam funcionar. Agora esse é o tipo de pensamento direto que clientes esperam do nome Miller, meu pai disse orgulhosamente quando Jake terminou. Vamos desenvolver a abordagem do Jake para o próximo trimestre. A confrontação. Após a reunião, tentei falar com meu pai privativamente em seu escritório. Pai, estou preocupada com a direção que estamos tomando. A estratégia que Jake propôs tem lacunas significativas que poderiam expor clientes a riscos desnecessários. Meu pai estava verificando resultados esportivos em seu telefone. Ritter, você está muito presa nos detalhes. Este negócio foi construído em relacionamentos e instinto, não apenas números e gráficos. Mas os números e gráficos são o que nos mantém em conformidade com regulamentações e realmente fazendo crescer a riqueza dos clientes, apontei. Ele finalmente olhou para cima. Sabe qual é o seu problema? Você nunca confiou na maneira familiar de fazer as coisas. Sempre achando que seu diploma chique te faz mais inteligente que todo mundo. Fiquei atonita. Isso não é verdade. Dediquei minha carreira inteira a este negócio familiar. E apreciamos isso, querida. Mas às vezes você precisa lembrar que ainda está aprendendo como as coisas funcionam no mundo real. Eu tinha 32 anos gerenciando mais de 300 milhões em ativos de clientes com um histórico que havia ajudado a dobrar o valor da empresa em 8 anos. E ainda estava aprendendo. Ao sair de seu escritório, ouvi minha tia Patrícia falando com meu tio na copa.
As apresentações da Ritter me dão dor de cabeça, ela estava dizendo. Todos aqueles gráficos e palavras difíceis como se estivesse tentando fazer o resto de nós se sentir estúpido. Robert precisa controlá-la. Meu tio concordou. A garota não entende nossa cultura. Nunca entendeu. Me afastei silenciosamente, uma fria percepção se assentando no meu estômago. Voltei ao meu escritório e fechei a porta, sentando em silêncio enquanto processava o que acabará de ouvir. Pela primeira vez, permiti-me aceitar o que parte de mim sempre soube. Nunca seria totalmente respeitada no negócio familiar, não importa o que contribuísse. A decisão final. Naquela noite, em vez de me juntar à família para nosso jantar usual pós-reunião, fui para casa para minha casa de pedra arenosa e comecei a revisar meus assuntos pessoais. Confirmei que todos os meus negócios independentes estavam adequadamente separados dos ativos familiares. Verifiquei que minhas patentes e propriedade intelectual estavam seguramente apenas em meu nome. Revisei contratos de clientes para confirmar quais relacionamentos estavam legalmente ligados a mim pessoalmente em vez da empresa. Não estava planejando nada específico ainda. Mas algo havia mudado e eu sabia que precisava estar preparada. A semana seguinte trouxe mais afrontas e dispensas sutis. Em uma reunião com o cliente, meu pai interrompeu minha explicação de uma estratégia fiscal para traduzi-la para o inglês, essencialmente supersimplificando meu conselho ao ponto da imprecisão. Em uma sessão de treinamento da equipe, Jake apresentou um dos meus modelos de avaliação de risco como sua própria criação. Minha tia, acidentalmente, me deixou fora da cadeia de e-mail para uma discussão importante sobre negócios familiares. Então veio a gota d'água final. Cheguei cedo ao escritório na terça-feira para me preparar para uma reunião com nosso maior cliente, apenas para descobrir que a reunião havia sido antecipada e já estava em andamento. Através das paredes de vidro da sala de conferências, pude ver meu pai, Jake e 2 outros membros da família sentados com clientes com quem eu havia trabalhado por anos. Fiquei congelada no corredor assistindo enquanto eles mostravam aos clientes slides de apresentação que eu havia criado. Quando o cliente acenou aprovadoramente, meu pai e Jake trocaram olhares de congratulações. Mais tarde naquele dia, descobri que eles também haviam marcado um retiro de planejamento estratégico para o fim de semana seguinte na casa do lago do meu tio. Todos na equipe de liderança familiar foram convidados, exceto eu. A mensagem do grupo. 3 dias depois, na sexta-feira à tarde, meu telefone vibrou com uma notificação do nosso grupo do WhatsApp familiar. Meu pai havia criado este grupo 2 anos atrás como uma maneira mais eficiente de comunicar sobre assuntos de negócios, embora tivesse se tornado principalmente um lugar para compartilhar pontuações de golfe e fotos de férias. A mensagem do meu pai dizia: após considerável discussão entre os membros seniores da família, achamos que seria melhor se Ritter se afastasse da gestão de clientes por enquanto. Apreciamos seu trabalho de base, mas feedback recente sugere que clientes respondem melhor à nossa abordagem tradicional. Isso não é permanente. Apenas uma chance de se realinhar com a maneira Miller de fazer as coisas. Olhei para a tela assistindo as respostas começarem a chegar. Tio Richard, concordo completamente. Movimento inteligente. Tia Patrícia, concordo. Primo Jake, feliz em assumir as contas dela na transição. Minha mãe, só queremos o que é melhor para todos. 2 outros primos adicionaram suas próprias respostas afirmativas. Ninguém objetou. Ninguém sequer perguntou sobre que feedback de cliente eles estavam se referindo. O que era revelador, já que eu gerenciava nossas pesquisas de satisfação de clientes e sabia que nossos números eram excelentes. Senti uma estranha sensação de calma enquanto assistia isso se desenrolar. Após anos tentando provar meu valor, após toda a receita que havia gerado, após todo o crescimento que havia criado para eles, era nisso que se resumia. Um texto em grupo me removendo do meu papel sem sequer a cortesia de uma conversa. Esperei exatamente 17 minutos antes de responder, durante os quais várias mensagens de apoio apareceram de vários membros da família, incluindo alguns que anteriormente alegavam estar do meu lado durante desentendimentos no escritório. Finalmente digitei: entendi. Vou respeitar essa decisão e me afastar da diversão familiar também, desejando a todos sucesso contínuo, curto, profissional, e contendo uma bomba que eles ainda não entendiam. A retirada. Coloquei meu telefone no silencioso e o virei de cara para baixo na mesa. Então abri meu laptop e entrei no portal bancário do nosso fundo familiar. Como uma grande contribuinte e uma das administradoras do fundo, eu tinha acesso total à conta. O processo foi surpreendentemente simples. Alguns cliques para iniciar a retirada de toda a minha contribuição. 4,2 milhões de dólares. Mais a porção precisa de crescimento atribuível aos meus investimentos dentro do fundo, que adicionou outros 1,7 milhão. O sistema perguntou se eu tinha certeza. Eu tinha. Então enviei um e-mail formal para nosso advogado da família documentando minha retirada do fundo, citando a seção do nosso acordo familiar que permitia que grandes contribuintes saíssem com aviso adequado. Fiz uma cópia cega para mim mesma em uma conta de e-mail separada para registros. O fundo da família sempre operou com um requisito de liquidez, mantendo pelo menos 50% dos ativos em contas facilmente acessíveis para permitir implantação rápida quando oportunidades surgissem. Isso significava que minha retirada não seria rejeitada devido a ativos líquidos insuficientes, mas imediatamente e dramaticamente alteraria a estrutura e capacidade do fundo.
Nossos alertas bancários estavam configurados para notificar todos os administradores de qualquer transação acima de $50.000. Estava contando com o fato de que a maioria dos membros da família, aproveitando sua noite de sexta-feira, não verificaria essas notificações até muito mais tarde. Com isso feito, enviei outro e-mail para minha equipe privada, informando sobre mudanças futuras e marcando uma reunião para segunda-feira de manhã. Então fui ao meu cofre em casa e recuperei todos os documentos-chave que havia organizado cuidadosamente ao longo dos anos: cópias de patentes, contratos de clientes com minhas cláusulas de serviço pessoal, documentação das minhas entidades de negócio independentes, e evidência de quais estratégias de investimento eram legalmente minhas em vez da empresa. As consequências. Meu telefone começou a vibrar por volta das 19h30. Olhei uma vez para ver várias notificações do WhatsApp e mensagens de vários membros da família, mas não as li. Em vez disso, liguei um filme que queria assistir, pedi minha comida favorita e me dei permissão para aproveitar minha noite de sexta-feira. Às exatamente 22h47, meu telefone tocou com o toque específico do meu pai. Deixei ir para o correio de voz. Ele ligou novamente, imediatamente e novamente. Na quarta ligação, desliguei meu telefone completamente. Dormi surpreendentemente bem naquela noite. Quando liguei meu telefone às 7 da manhã de sábado, tive que esperar vários minutos para todas as notificações terminarem de carregar. 64 chamadas perdidas, 127 mensagens de texto, 43 mensagens do WhatsApp, 17 correios de voz. Fiz café antes de escutar qualquer um deles. O primeiro correio de voz das 22h48. Ritter é o papai. Me ligue imediatamente sobre esta transferência do fundo. Deve haver algum engano. O segundo das 23h10. Ritter, isso é completamente inaceitável. Qualquer que seja o ponto que você está tentando fazer, esta não é a maneira. Me ligue agora. As mensagens ficaram cada vez mais urgentes durante a noite. No correio de voz das 2h15, a voz do meu pai havia perdido sua raiva e continha pânico no. O que aconteceu? O banco sinalizou tudo. O fundo está completamente congelado devido à atividade suspeita. Você precisa me ligar agora. A mais recente das 6h30 era diferente. A voz do meu pai estava mais quieta, com um tom que eu raramente havia ouvido dele. Incerteza. Ritter, não entendo o que está acontecendo. Qualquer que seja a nossa ação que te chateou, isso parece extremo. Todo o fundo familiar está bloqueado. O banco precisa da sua verificação para descongelar as contas já que você iniciou a transação. Por favor, me ligue de volta. Por favor. A resposta. Terminei meu café, tomei um banho e me vesti com minha roupa favorita, um terno azul bem cortado que sempre me deu confiança. Só então enviei uma única mensagem de texto para meu pai. Estou honrando sua decisão. Vocês me pediram para me afastar, e eu me afastei. Retirei minha contribuição pessoal conforme permitido pela seção 7.3 do Acordo do Fundo Familiar. O congelamento do banco é procedimento padrão para transações grandes e será resolvido uma vez que eles completem seu processo de verificação. Já submeti minha documentação para eles. Em segundos, meu telefone tocou. Recusei a chamada. Então enviei mais um texto. Estarei disponível para discutir isso na segunda-feira às 9h no meu escritório em casa. O endereço foi enviado por e-mail para você. Então desliguei as notificações e me preparei para aproveitar meu fim de semana, sabendo que do outro lado da cidade minha família estava apenas começando a perceber o que eu havia feito e que era apenas o começo. A revelação. O que não contei para minha família era que eu tinha uma amiga no banco, não de forma imprópria, nada que violasse regulamentações bancárias. Mas Sandra e eu fomos colegas de faculdade, e ela agora trabalhava como gerente sênior na instituição que cuidava do nosso fundo familiar. Ela não podia compartilhar informações específicas, mas me ligou sábado à tarde. Sua família está criando uma cena e tanto, ela disse, com uma pitada de diversão na voz. Seu pai esteve no telefone com 3 departamentos diferentes. Seu tio apareceu pessoalmente e exigiu falar com o presidente do banco. Sinto muito por isso, respondi. Não sinta, Sandra disse. Pelo que posso ver, tudo o que você fez estava completamente dentro das regras. O congelamento é apenas protocolo padrão quando uma porcentagem significativa de um grande fundo é retirada repentinamente. É uma medida antifraude. Eu sei, disse, e já submeti toda a documentação mostrando que tenho direito a esses fundos. É por isso que deve ser resolvido até segunda-feira, ela confirmou, embora duvide que isso os acalme entre mentes. Ela não estava errada. Através de várias notificações que continuavam aparecendo apesar dos meus esforços para silenciá-las, peguei vislumbres do colapso familiar. Meu telefone se iluminava com trechos de prévia. Tio Richard, isso é sabotagem. Ela não pode simplesmente. Tia Patrícia, sempre disse que ela era muito emocional para primo Jake. E quanto ao acordo Henderson que estávamos contando? Minha mãe, Ritter, querida, por favor, apenas fale conosco. Podemos consertar. No sábado à noite, o tom das mensagens havia começado a mudar de indignação para desespero. A família havia aparentemente começado a entender as implicações completas da minha retirada. O acordo Henderson. O acordo Henderson que Jake mencionou era um projeto imobiliário comercial de $20 milhões que a família estava planejando investir. O fundo forneceria o pagamento de entrada com financiamento cobrindo o resto. Sem minha parte, eles agora estavam significativamente aquém do dinheiro necessário. E o congelamento bancário significava que não podiam acessar nem mesmo os fundos restantes a tempo de salvar o negócio.
6 meses de trabalho e um lucro potencial de 3 milhões de dólares estavam evaporando. Minha prima Amanda foi a única que enviou um tipo diferente de mensagem. Boa para você. Eles nunca apreciaram o que você trouxe para a mesa. Quer tomar café na próxima semana? Na verdade, sorri para essa e respondi com um simples sim. A reunião. No domingo de manhã, a estratégia familiar havia mudado novamente. Agora vinham os apelos emocionais. Minha mãe deixou um correio de voz lacrimoso sobre lealdade familiar e como meu avô ficaria desapontado. Minha tia Patrícia, que havia dado joinha para me expulsar, agora enviou uma mensagem longa sobre como sempre havia admirado minha perspicácia comercial e sentia que precisávamos nos apoiar como mulheres nas finanças. Tio Richard tentou uma abordagem diferente, enviando uma mensagem rude sugerindo que eu estava reagindo exageradamente a uma reestruturação comercial padrão e precisava superar meus sentimentos feridos pelo bem da família. Me preparei para a reunião de segunda-feira, organizando meticulosamente toda a minha documentação e planejando meus pontos de discussão. Não estava interessada em vingança ou drama. Simplesmente queria reconhecimento do meu valor e respeito pelas minhas contribuições. Domingo à noite, meu sistema de segurança me alertou sobre alguém na minha porta. Através da câmera, vi meu pai parado lá parecendo descaracteristicamente desarrumado. Sua camisa normalmente perfeitamente passada estava amarrotada, e ele parecia ter envelhecido anos em 2 dias. Considerei não atender, mantendo minha linha do tempo de segunda-feira de manhã, mas algo em sua postura derrotada me comoveu. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Peter, ele disse, sua voz rouca. O acordo Henderson fracassa amanhã às 9 horas se não tivermos os fundos. São 3 milhões de dólares pelo ralo. Olhei para ele firmemente. Isso soa como um problema comercial que precisa de uma solução comercial. O que isso significa? Ele perguntou. Significa que estou disposta a ajudar se estivermos falando de negócios, não emoções familiares. 9 horas amanhã no meu escritório em casa, conforme combinado. Traga quem quiser da liderança familiar. Ele parecia querer dizer mais, pressionar por uma resolução imediata, mas algo na minha expressão deve ter dito que seria inútil. 9 horas, ele confirmou, então se virou e voltou para seu carro. Fechei a porta e me apoiei nela, respirando fundo. Talvez pela primeira vez na minha vida profissional, meu pai havia vindo até mim necessitado em vez do contrário. Amanhã seria um novo tipo de reunião familiar, uma onde eu definiria os termos. A negociação. Dormi agitadamente naquela noite, acordando várias vezes para verificar o sistema de segurança. Parte de mim se preocupava que mais membros da família pudessem aparecer, mas a casa permaneceu quieta. Às 6 horas, estava acordada e me preparando. Arrumei minha sala de jantar como espaço de conferência com cópias dos documentos relevantes em cada assento. Fiz café e arrumei uma bandeja de doces, um toque profissional que também me deu algo normal em que focar. Às 8h30, meu sistema de segurança me alertou novamente. Eles estavam adiantado. Através da câmera, vi não apenas meu pai, mas também tio Richard, tia Patrícia, primo Jake e nosso advogado Jonathan. A família havia trazido todo o seu contingente de liderança. Bom, eu estava pronta para todos eles. Às exatamente 9 horas, abri minha porta da frente. Meu pai estava na frente do grupo, com os outros arranjados atrás dele, como uma espécie de exército comercial familiar. Suas expressões variavam desde a determinação tensa do meu pai, até a hostilidade mal disfarçada do Jake, até a tentativa súbita de calor da tia Patrícia. Entrem, disse simplesmente me afastando. Eles entraram na minha casa, alguns olhando ao redor com óbvia surpresa para minha casa de pedra arenosa decorada com bom gosto. Nunca havia convidado família para meu espaço pessoal antes, e pude vê-los reavaliando as coisas enquanto notavam as obras de arte originais e móveis de alta qualidade. A sala de jantar está arrumada para a nossa reunião, dirigi, os conduzindo pelo corredor. Quando tomaram assentos ao redor da minha mesa, permaneci de pé na cabeceira, uma posição que meu pai tipicamente ocupava em reuniões familiares. Ele notou isso imediatamente, mas não disse nada, enquanto tomava uma cadeira à minha direita. Café, ofereci, mantendo uma atitude profissional. Algumas aceitações murmuradas e calmamente servi xícaras antes de tomar meu lugar na cabeceira da mesa. O silêncio se estendeu por um momento antes do meu pai pigarrear. Peter, estamos aqui para resolver esta situação rapidamente. O acordo Henderson. Levantei minha mão, o cortando, um gesto que ele havia usado inúmeras vezes comigo. Antes de discutirmos quaisquer acordos específicos, precisamos abordar a situação maior. Retirei minha contribuição do fundo familiar, como é meu direito. O banco confirmou que a transação é adequada, e o congelamento deve ser levantado até meio-dia hoje. Isso é ridículo, tio Richard explodiu. Você está mantendo a família refém por causa de que é um ego ferido porque sugerimos que você assumisse um papel diferente? Me virei para ele com uma calma que não sentia inteiramente. Isso não é sobre ego, tio Richard. Isso é sobre valor e respeito. Por 8 anos, gerei retornos consistentes acima da média de mercado. Minha divisão trouxe 62% dos lucros da empresa. Minhas classificações de satisfação de clientes são as mais altas da empresa. No entanto, fui removida da gestão de clientes via mensagem de grupo sem discussão, baseado em feedback alegado que não existe. Íamos discutir isso em detalhes no retiro. Tia Patrícia se intrometeu, sua voz falsamente doce. Querida, só queríamos comunicar a decisão básica primeiro. O retiro para o qual não fui convidada, apontei. Isso foi um descuido, meu pai disse rapidamente. Jake bofou.
Vamos, Ritter, você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Então seus sentimentos foram feridos. Você tinha que explodir um grande negócio por causa disso? Me virei para Jake mantendo minha compostura. Não explode nada. Simplesmente retirei minha contribuição, que aconteceu ser uma porcentagem maior do que qualquer um antecipou. Isso revela o problema real aqui. Vocês todos estiveram tomando minha contribuição como garantida, tanto financeira quanto profissionalmente. Meu pai se inclinou para a frente. Quaisquer erros que cometemos, e admito que pode ter havido alguns, esta resposta é desproporcional. Você colocou um acordo de 3 milhões de dólares em risco. Um acordo que aparentemente não podia acontecer sem meu dinheiro, mas eu não fui consultada, notei. Jonathan, nosso advogado, falou pela primeira vez. Talvez pudéssemos focar em soluções imediatas primeiro, depois abordar as preocupações de longo prazo. O prazo Henderson é a questão mais sensível ao tempo. Concordei. Isso é razoável. Estou preparada para transferir 5 milhões de dólares para o fundo familiar esta manhã, suficiente para cobrir o pagamento de entrada Henderson com uma reserva. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, alívio evidente em suas vozes, até eu levantar minha mão novamente. Mas isso será estruturado como um empréstimo das minhas participações pessoais para o fundo familiar com taxas de juros de mercado padrão e termos de pagamento específicos. Jonathan pode elaborar a documentação imediatamente. O alívio ao redor da mesa vacilou. O empréstimo? Meu pai perguntou. Você vai cobrar juros da sua própria família? Esta é uma transação comercial, respondi calmamente, que é como vocês sempre insistiram que abordássemos as coisas na Miller Financial. Estou oferecendo financiamento à taxa de mercado com prazo extremamente curto para salvar um negócio valioso. Qualquer outro credor cobraria taxas significativamente mais altas dadas as limitações de tempo. Jonathan concordou relutantemente. Ela está certa. É na verdade uma oferta bem razoável nas circunstâncias. O rosto do meu tio havia se tornado um tom alarmante de vermelho. Isso é extorsão. Não, corrigi. Isso é negociação. A alternativa é deixar o acordo Henderson fracassar, o que não serve aos interesses de ninguém. Meu pai me estudou por um longo momento. Pude ver os cálculos acontecendo atrás de seus olhos, pesando orgulho contra praticidade, emoção contra negócios. Está bem, ele finalmente disse. Jonathan, elabore o acordo de empréstimo. Mas Ritter, depois disso esperamos que você retorne ao seu papel na empresa e reinvista no fundo familiar. Podemos discutir uma posição de liderança mais apropriada para você. Balancei minha cabeça. Isso não está na mesa hoje. O empréstimo para o acordo Henderson é uma questão separada. Meu envolvimento futuro com Miller Financial e o fundo familiar exigirá um acordo completamente novo. A revelação do meu império. Tia Patrícia se inclinou em direção a mim, sua voz caindo para o que ela provavelmente pensava ser um tom simpático. Ritter, querida, entendo que você está chateada. Todos nós dizemos e fazemos coisas no calor do momento, mas somos família. Sim, somos, concordei. E famílias deveriam tratar umas às outras com respeito. A mensagem de grupo me pedindo para me afastar deixou claro quão valorizadas são minhas contribuições. Isso foi mal conduzido, meu pai admitiu. Assumo responsabilidade por isso, mas certamente podemos superar um único erro de comunicação. Não foi um erro, disse silenciosamente. Foi um sintoma de um padrão que existe há anos. Minhas ideias são dispensadas até alguém mais apresentá-las. Minhas conquistas são atribuídas ao esforço de equipe, enquanto outros são celebrados individualmente. Meu julgamento profissional é questionado apesar de resultados consistentes. Olhei ao redor da mesa. Trouxe lucro para esta família e em troca fui tratada como uma reflexão tardia. Isso termina hoje. A sala caiu em silêncio quando o impacto total das minhas palavras se assentou. Pela primeira vez, não estava recuando ou suavizando as coisas. Não estava aceitando um tapinha na cabeça e uma promessa de fazer melhor da próxima vez. Finalmente Jake quebrou o silêncio com uma risada desdenhosa. Isso é tudo muito dramático, mas vamos ser realistas. Você precisa do nome Miller e conexões tanto quanto precisamos da sua análise de números. Onde exatamente você acha que vai? Essa foi a abertura que eu estava esperando. Sorri para a pergunta do Jake. Isso nos traz ao próximo item da nossa agenda. Pressionei um botão em um pequeno controle remoto, e a televisão grande na parede da sala de jantar se acendeu com uma apresentação. O primeiro slide mostrava um logo que eu havia projetado, Ritter Miller Capital Management. Venho operando minha própria empresa de investimentos como entidade separada pelos últimos 4 anos, expliquei. Avançando para o próximo slide que mostrava gráficos de crescimento impressionantes. Meus clientes pessoais desfrutaram de retornos médios de 17% comparados aos 9% na Miller Financial. As expressões chocadas ao redor da mesa me deram uma satisfação que tentei não mostrar. Isso não é possível, meu pai disse. Você tem trabalhado tempo integral na nossa empresa. Quando teria tido tempo para administrar outro negócio? Noites, fins de semana. Os dias de férias que nunca tirei, respondi. Enquanto todos os outros estavam na casa do lago ou em viagens europeias, eu estava construindo algo meu. O rosto do tio Richard havia passado de vermelho para quase roxo. Isso é uma violação do seu contrato de trabalho. Você não pode competir com o negócio familiar. Deslizei um documento pela mesa para Jonathan. Meu contrato de trabalho especificamente permite atividades de investimento pessoal, contanto que não solicitem diretamente clientes da Miller Financial. Aderi a isso completamente. Jonathan folheou o documento e deu um aceno relutante. Ela está tecnicamente correta.
A cláusula era destinada a cobrir negociação pessoal de ações, mas está amplamente redigida. Avancei para o próximo slide mostrando uma lista de patentes. Também possuo 7 patentes para algoritmos financeiros e sistemas de negociação, todas registradas para mim pessoalmente e não Miller Financial. Esses foram desenvolvidos enquanto você trabalhava para nós, meu pai argumentou, embora a incerteza tivesse se infiltrado em sua voz. Foram desenvolvidos no meu próprio tempo usando meus próprios recursos, corrigi. Mantive documentação meticulosa para estabelecer que as patentes são legalmente minhas. O próximo slide mostrou uma lista de clientes, uma coleção modesta mas impressionante de nomes, nenhum dos quais eram clientes atuais da Miller Financial. Construí relacionamentos com 27 clientes de alto patrimônio, completamente separados do nosso negócio familiar, continuei. Seus ativos combinados sob minha gestão totalizam pouco mais de 400 milhões de dólares. Jake deixou escapar um assobio baixo apesar de si mesmo. Além disso, disse passando para outro slide, 17 clientes atuais da Miller Financial têm acordos de serviço pessoal comigo especificamente. Entreguei cópias desses contratos para Jonathan. Esses acordos incluem cláusulas declarando que se eu deixar a empresa, eles têm a opção de transferir suas contas para me seguir. Jonathan revisou os documentos com preocupação crescente. Essas são provisões de serviço pessoal padrão. Muitos clientes de alto nível insistem nelas para garantir continuidade com seu consultor preferido. Meu pai parecia atingido. Quantos dos nossos clientes têm esses acordos? Clientes representando aproximadamente 230 milhões em ativos, respondi calmamente. A sala caiu em silêncio novamente quando todos processaram as implicações. Não apenas eu havia construído um negócio separado bem-sucedido, mas potencialmente poderia levar uma porção significativa da base de clientes da Miller Financial comigo se saísse. Quando você planejou tudo isso? Minha tia perguntou, seu falso calor completamente ido agora. Não planejei isso como uma estratégia contra a família, disse honestamente. Comecei construindo meu negócio separado porque percebi anos atrás que não importa o que contribuísse, nunca seria totalmente respeitada na Miller Financial. Foi autopreservação, não sabotagem. Avancei para um slide final mostrando uma comparação entre o desempenho da Miller Financial e os resultados da minha própria empresa nos últimos 4 anos. A diferença era gritante. Não estou compartilhando isso para machucar ninguém, disse suavizando meu tom ligeiramente. Estou compartilhando para demonstrar que ganhei o direito de ser levada a sério. Não estou pedindo tratamento especial. Estou pedindo o reconhecimento que meus resultados merecem. As negociações. Meu pai olhou para a tela, depois de volta para mim. Pela primeira vez na minha vida profissional, vi algo novo em seus olhos, respeito tingido com arrependimento. O que você quer, Ritter? Ele perguntou silenciosamente. Primeiro, completamos o acordo de empréstimo para o negócio Henderson para abordar a necessidade imediata, respondi. Segundo, tomo uma licença de 1 mês da Miller Financial para dar a todos tempo para considerar os próximos passos. Terceiro, nos reunimos em 30 dias para discutir meu retorno sob novos termos, ou minha partida formal e a transição dos meus clientes. Olhei ao redor da mesa. Esses são meus termos não negociáveis. Jonathan falou. De uma perspectiva legal, essas são solicitações razoáveis dadas as circunstâncias. Aconselharia aceitá-las. Tio Richard parecia querer argumentar mais, mas meu pai levantou uma mão para silenciá-lo. Um gesto que eu havia visto inúmeras vezes em reuniões familiares, mas nunca direcionado a um deles. Jonathan elaborará o acordo de empréstimo imediatamente e formalizará sua licença hoje, meu pai disse. Jake começou a protestar, mas meu pai o cortou. Chega, Jake. A situação mudou, e precisamos nos adaptar. Enquanto Jonathan começou a elaborar o documento de empréstimo em seu laptop, um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Pude ver vários membros da família processando a nova realidade. Uma realidade onde eu detinha poder significativo que eles não sabiam que existia. Tia Patrícia, sempre a catavento política, foi a primeira a ajustar sua abordagem. Ritter, sempre disse que você era a mente financeira mais talentosa da família. Estou ansiosa para ver que papel você poderia assumir quando retornar. A insinceridade era quase cômica, mas simplesmente acenei educadamente. Dentro de 1 hora, o acordo de empréstimo foi finalizado. Assinei o documento e a transferência foi iniciada imediatamente. O acordo Henderson prosseguiria, salvando a família de um fracasso embaraçoso e custoso. Quando todos se prepararam para sair, meu pai ficou para trás. Quando estávamos sozinhos, ele olhou ao redor da minha casa com novos olhos, absorvendo o sucesso que eu havia construído independentemente. Te subestimei, ele disse finalmente. Venho fazendo isso sua vida inteira, não é? Não respondi diretamente. A reunião familiar em 30 dias será uma oportunidade para um novo começo, de uma forma ou de outra. Ele acenou, parecendo subitamente mais velho e muito cansado. Pelo que vale, estou orgulhoso de você, mesmo que não tenha mostrado isso. Obrigada, disse e era sincero. Mas precisava desse reconhecimento anos atrás, não depois de forçar sua mão. Ele acenou novamente, aceitando a verdade das minhas palavras, então se virou para sair. Na porta ele pausou. Seu avô teria ficado impressionado. Ele valorizava resultados e determinação acima de tudo. O período de reflexão. Depois que todos saíram, sentei sozinha na minha sala de jantar, olhando os restos da reunião. Xícaras de café, papéis espalhados, a tensão persistente no ar. Por anos havia imaginado uma confrontação onde finalmente me defenderia.
mas a realidade havia sido tanto mais clínica quanto mais emocional do que eu havia antecipado. Não era ingênua o suficiente para pensar que uma reunião havia resolvido tudo. Os próximos 30 dias seriam um período crítico de ajuste para todos, eu incluída. Mas pela primeira vez na minha vida profissional, havia negociado de uma posição de força, em vez de esperar por reconhecimento que nunca veio. Qualquer que fosse o que acontecesse em seguida, as dinâmicas haviam sido permanentemente alteradas. Finalmente havia reivindicado meu próprio valor e ninguém, nem mesmo meu pai, podia mais dispensá-lo. Os 30 dias da minha licença passaram mais rapidamente do que esperava. Foquei no meu negócio independente, trabalhando com minha pequena equipe para nos prepararmos para qualquer resultado da reunião familiar futura. Se precisássemos absorver clientes transferidos da Miller Financial, tínhamos sistemas em vigor. Se fossemos criar algum novo arranjo híbrido com o negócio familiar, tínhamos propostas prontas. Também tirei tempo para mim, fazendo trilhas nas Montanhas Brancas nos fins de semana, jantando com amigos não familiares e até namorando um pouco. Algo que havia negligenciado enquanto construía minha carreira paralela. Havia uma leveza nos meus dias que estava faltando há anos, o peso de constantemente buscar aprovação levantado dos meus ombros. A segunda reunião. Quando o dia finalmente chegou, escolhi um local neutro, uma sala privada em um restaurante sofisticado de Boston, em vez da minha casa ou dos escritórios familiares. Cheguei cedo para garantir que a configuração fosse como eu queria, uma mesa redonda em vez de retangular, eliminando a posição de cabeceira que meu pai tradicionalmente ocupava. Eles chegaram como um grupo novamente, mas a energia era diferente. Havia desaparecido a postura confrontacional da nossa última reunião. Meu pai liderou com confiança comedida, tio Richard parecia resignado em vez de zangado, e tia Patrícia havia abandonado seu falso calor por neutralidade cuidadosa. Jake parecia desconfortável mas controlado, e Jonathan mantinha sua atitude profissional. Duas novas adições me surpreenderam, minha mãe, que raramente comparecia a reuniões de negócios, e minha prima Amanda. Depois que todos se sentaram e cortesias foram trocadas, meu pai abriu a discussão. Ritter, no último mês, tivemos tempo para considerar a situação cuidadosamente. A família e o negócio beneficiaram das suas contribuições de maneiras que falhamos em reconhecer completamente. Gostaríamos de propor um novo arranjo que acreditamos reconhece seu valor enquanto preserva o legado familiar que todos nós valorizamos. Ele acenou para Jonathan, que distribuiu pastas para todos na mesa. Estamos propondo uma reestruturação da Miller Financial, meu pai continuou. A criação de uma nova divisão, Miller Capital Management, com você como presidente e CEO. Esta divisão teria autonomia sobre estratégias de investimento e relacionamentos com clientes, com sua própria estrutura de divisão de lucro separada do pool familiar tradicional. Abri a pasta e revisei a proposta enquanto ele falava. Os termos eram surpreendentemente favoráveis. Uma participação acionária significativa, autoridade de tomada de decisão e compensação diretamente ligada ao desempenho. Adicionalmente, meu pai disse, estamos propondo mudanças na estrutura do fundo familiar. Cada contribuinte teria direitos de voto proporcionais baseados no seu investimento, em vez do sistema atual onde todos os membros da família têm voz igual independentemente da contribuição. Esta era uma concessão importante, um reconhecimento direto do desequilíbrio de poder que havia existido. E quanto ao meu negócio independente existente? Perguntei. Estamos propondo uma fusão, Jonathan explicou. Seus clientes e patentes seriam incorporados à nova divisão com proteções específicas para seus direitos de propriedade intelectual. Todos os acordos de serviço ao cliente permaneceriam intactos com você como consultora principal. Considerei a proposta cuidadosamente. E sucessão de liderança? As mesmas questões poderiam surgir novamente no futuro. Meu pai acenou. A reestruturação inclui um plano de sucessão baseado em mérito para todas as divisões. Posições de liderança serão determinadas por métricas de desempenho e resultados com clientes, não antiguidade ou política familiar. Era uma proposta abrangente abordando a maioria das minhas preocupações. A família havia claramente feito trabalho sério durante minha ausência. Precisarei de tempo para revisar os detalhes, disse. Claro, meu pai concordou. Não estamos esperando uma decisão imediata. Tio Richard, que havia estado caracteristicamente quieto, falou. Quero reconhecer algo, Ritter. Tenho sido desdenhoso das suas abordagens porque não eram como tradicionalmente fazíamos as coisas. Os resultados falam por si mesmos, e estava errado em resistir a mudanças que claramente beneficiam nossos clientes. Vindo do meu tio, isso era equivalente a mover montanhas. Tia Patrícia acrescentou. O negócio familiar precisa evoluir. Sua geração traz perspectivas que precisamos abraçar, não resistir. Jake mudou desconfortavelmente antes de acrescentar. Aprendi muito revisando suas estratégias de cliente no último mês. Há uma profundidade na sua abordagem que não havia apreciado completamente. Essas admissões, embora claramente difíceis para eles, mostraram uma mudança significativa na dinâmica familiar. Minha mãe estendeu a mão pela mesa e apertou minha mão brevemente. Um gesto simples de apoio que significou mais do que ela provavelmente percebeu. Aprecio a disposição de todos para reconsiderar nosso relacionamento de trabalho, disse cuidadosamente. Revisarei a proposta e responderei dentro de uma semana. A resolução. Os dias que se seguiram envolveram análise cuidadosa da proposta com minha equipe e assessoria legal independente. Houve negociações sobre termos específicos, esclarecimentos de limites de autoridade e discussões detalhadas sobre a integração do meu negócio existente.
No final, aceitei uma versão modificada da proposta da família. A nova divisão foi estabelecida, meu negócio independente foi incorporado, e assumi um papel de liderança que refletia minhas contribuições. Meus investimentos pessoais retornaram ao fundo familiar, mas sob a nova estrutura de votação que garantiu que minha voz seria proporcional à minha contribuição. A transição não foi perfeita. Velhos hábitos ocasionalmente ressurgiram, meu pai instintivamente tentando anular decisões, Jake levando crédito em reuniões com clientes, tia Patrícia fazendo comentários sutilmente desestabilizadores. Mas agora havia estruturas em vigor para abordar essas questões, e mais importante, eu havia provado minha disposição de me afastar se necessário. O novo começo. Durante o ano seguinte, Miller Capital Management superou todas as outras divisões do negócio familiar. Novos clientes foram atraídos por nossas abordagens inovadoras, e clientes existentes beneficiaram de retornos aprimorados. Minha prima Amanda eventualmente saiu para perseguir sua paixão arquitetônica com meu apoio total e um pequeno investimento meu na sua nova empresa de design. As dinâmicas familiares mudaram gradualmente. Meu pai e eu desenvolvemos um novo relacionamento baseado em respeito profissional mútuo, em vez da dinâmica pai-filha que havia nos prejudicado por anos. Alguns membros da família se adaptaram melhor que outros, mas todos reconheceram que o negócio estava mais forte pelas mudanças que havíamos implementado. Uma noite, quase um ano após os resultados trimestrais do grupo, meu pai disse inesperadamente: "Tenho pensado sobre seu avô ultimamente." Quando ele me entregou o negócio, disse algo que não entendi na época. Disse: "O melhor legado não é preservação, é evolução." Acho que finalmente entendo o que ele quis dizer. Olhei para meu pai pensativamente. Evolução é mais difícil que preservação. Requer admitir que a forma original pode não ser perfeita. Ele acenou. O orgulho torna isso difícil. Estava tão focado em manter o que ele construiu que resistia a mudanças que teriam tornado melhor. Ele sorriu ligeiramente. Mesmo quando essas mudanças vinham da pessoa mais comprometida com seu sucesso. Nunca é tarde demais para evoluir, disse. Reflexões finais. A jornada de ser desvalorizada a ser respeitada não veio facilmente. Requereu que eu construísse influência, estivesse disposta a me afastar, e ultimamente forçasse uma confrontação que teria preferido evitar. Mas o resultado não foi apenas melhor para mim, foi melhor para toda a família e o negócio ao qual todos nós havíamos nos dedicado. A lição mais valiosa não foi sobre finanças ou estratégia de negócios. Foi mais simples e mais universal. Respeito não é dado livremente. Às vezes deve ser reivindicado. Valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros, mas pelo seu próprio conhecimento do seu valor e sua disposição de se manter firme nesse conhecimento.